Como muitos já devem saber, One Piece vai entrar aí em um hiato de um mês, né? Pelo menos um mangá. E nisso nós teremos algumas informações aí durante esse período de pausa, que pode rolar algumas coisas interessantes, algumas novas informações sobre o mangá e sobre o filme de One Piece. Também teremos o One Piece Road to Laugh Tale, que vai ser algumas scans, né? Na verdade as RAWs que o Oda fez, mas ele nunca botou no mangá, e algumas coisas a mais. Então vamos discutir sobre os próximos dias, as próximas semanas de One Piece. E preste muita atenção da onde você está tirando qualquer informação sobre o mangá a partir de agora, porque como vimos no capítulo 1053, muitas informações falsas sobre o mangá foram vazadas, de pessoas querendo brincar com os spoilers e tudo mais, e acabou tendo um colapso muito grande na comunidade. A verdade só foi sair no dia em que toda a scan, né, foi mostrada, toda a RAW do capítulo foi mostrada. Então fiquem espertos, tomem cuidado com os spoilers e procurem de fontes confiáveis ou que pelo menos já falaram sobre spoilers verdadeiros no passado de One Piece. Então antes da gente começar a falar sobre os assuntos, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui embaixo, que você me ajuda muito e fica ligado sobre tudo que acontece no universo de One Piece. Então já vamos começar aí com o que vai ser as próximas semanas de One Piece, né? A gente vai ter uma pausa do mangá, mas o mundo que gira em torno de One Piece continua e a gente vai ter aí novos episódios do anime, a gente vai ter o One Piece Road to Laugh Tale, que vai contar novas histórias que nunca foram contadas anteriormente pelo Oda, e também teremos o filme Red, né? Que, querendo ou não, é uma atração bastante interessante, porque vai contar pelo menos algumas informações sobre um dos piratas mais misteriosos de One Piece, que mesmo estando presente no mangá, é um dos personagens que a gente não sabe nada. Então vamos começar com o Road to Laugh Tale, né? O que vai ter nele, quando que ele vai sair. Essas próximas semanas serão muito complicadas para o cronograma de One Piece, porque normalmente quando a gente tem 2 semanas de pausa, os spoilers eles começam a soltar um pouco antes da data normal deles. Então isso novamente vai acontecer. Querendo ou não, isso não afeta esse Road to Laugh Tale. Na verdade, esse aí vai sair toda semana no mesmo dia que saía o One Piece, ou seja, no domingo vai estar disponível na plataforma oficial do mangá. Obviamente, a gente aqui vai receber provavelmente algumas RAWs e talvez a scan antes, caso seja traduzida. Tem até algumas informações sobre que é uma scan, que normalmente é a primeira que traz One Piece, dizendo que se tiver informações relevantes será traduzido, e então a tradução deve sair aí no mesmo dia que sai o mangá originalmente, na quinta, na sexta, né? E aí, caso não saia nesses dias, deve sair no domingo. Esse Road to Laugh Tale vai substituir os capítulos do mangá, contando alguns manuscritos feitos pelo Oda que vão mostrar algo do mangá, algo de suas histórias que não foi contado anteriormente. Infelizmente ainda ficou muito vago o que vai realmente acontecer. A gente vai ter o primeiro essa semana já, né? Na quinta-feira, provavelmente, ou na sexta, caso seja traduzido, e a gente vai poder entender o que esperar dos próximos. Lembrando que, como são coisas que não aconteceram no mangá, talvez a gente possa ter alguns pequenos desenhos sobre algumas lutas que não foram mostradas, algumas resoluções, algumas histórias. Claro que isso não vai envolver a história principal. A gente não vai saber o que aconteceu com Sabo, o que aconteceu com Vivi, aonde que Barba Negra se moveu, né? Para onde que ele foi? Porque isso é algo para ser contado na história, para fazer revelações dramáticas, para dar um clima, né, em todo o mangá. Então a gente vai ter que esperar um pouco para algumas coisas, mas isso pode mostrar talvez a luta do Aokiji com a Kaino, que a gente não viu. Obviamente não vai ser ela inteira desenhada, mas talvez algumas coisas, algumas informações, né? Também não contando muito, porque o Aokiji, querendo ou não, ele é um pequeno plot na obra e a gente ainda não sabe o que ele vai fazer, qual é o lugar dele na guerra final, né?
então ainda tem coisas a serem reveladas sobre o homem. O nome Road to Laugh Tale muito provavelmente é para mostrar que realmente o One Piece está indo para o seu arco final, sua saga final, e dizer que ele, né, está caminhando para chegar na última ilha. Provavelmente essas histórias não terão a ver com a última ilha em si, né? Talvez a gente veja alguma coisa do flashback do Roger, alguma informação a mais que a gente deixou passar, talvez lutas sejam mostradas, né? Tem bastante coisa para ver sobre isso. Então vamos ficar de olho, assim que ele sair nessa semana eu vou trazer aqui pro canal. Então já se inscreve aí para ficar presente aí nessas informações todas. Outra coisa é, a Shueisha listou 3 volumes intitulados de One Piece All Faces. Possuem entre 300 e 400 páginas e que serão lançadas para julho do dia 22, né? 22 de julho. E isso é em comemoração aos 25 anos de One Piece. E ninguém faz a menor ideia do que vai ser até o momento. Eu não vi nenhuma informação, pelo menos soltando algo revelando o que vai ser, o que tem a ver com isso. Pode ser algo relacionado aos Vivre Cards e explicando mais um pouco sobre os personagens, mas novamente sem informações mais a fundo, então vamos deixar quieto. Vamos agora para o filme de One Piece. Teremos alguma informação que não foi dita aqui também sobre o filme Red, que será mostrada no episódio 1023 de One Piece. Então vamos ficar de olho aí se for alguma coisa bastante relevante. Talvez seja aí um pequeno anúncio só sobre o filme no episódio, então não acho que vai ter nada demais. Também serão lançadas as compilações de Shokugeki no Sanji e a novel do Ace, feita pelo Boichi. Então, caso alguém esteja interessado em colecionar mangás, aí tem mais coisa de One Piece vindo, tem bastante coisa para chegar ainda, né? E basicamente essas são as informações aí, mais do que a gente pode esperar sobre essas próximas semanas de One Piece. A maioria vai vir mais próximo da volta do mangá, então nem vai ser nesse tempo, né? Mas sobre o One Piece Road to Laugh Tale a gente pode ficar esperto, e o All Faces também pode ser bastante interessante. Agora sobre o capítulo 1054, saiu algumas informações bem pequenas e bem básicas que não revelam muita coisa. Como a gente bem lembra, a mensagem do Oda sobre a pausa dele de um mês era para ele descansar e se preparar para a guerra final de One Piece, para o arco e a saga final, para o clímax de One Piece. E é exatamente sobre isso que esse capítulo trata. Bom, a gente não sabe o que vai acontecer com o Almirante Vaca Verde e com o Luffy, se eles vão brigar, se eles vão ficar em paz, né? A gente já viu que esse almirante ele é mais levado pro lado do Akainu e ele quer de alguma forma impressionar ele, então talvez tenha algum conflito, mas obviamente que tudo vai sair bem para os nossos queridos Chapéus de Palha, porque eles não merecem ter nenhum problema agora. Lá no Twitter foi divulgada uma pequena brincadeira pela parte do pessoal de One Piece, onde a gente tinha uma palavra em japonês que de One Piece iria começar, né? E isso quer dizer mais ou menos o capítulo final, o clímax, a saga final, enfim. Então é mais uma preparação, o próximo capítulo deve ter bastante revelação sobre os conflitos do mundo, né? Sobre as novas recompensas, obviamente, e tudo mais. A gente vai ficar esperto, porque como eu falei, os spoilers vão começar a sair um pouco antes, talvez 1-2 semanas, talvez antes. Tô vendo aqui que talvez saia no dia 16, 17 de julho, né? Que é basicamente uma semana antes já do mangá, até mesmo mais do que uma semana caso comece no dia 16. Porque o mangá oficial sai no dia 25, obviamente as scans chegam aqui um pouco antes. Se o capítulo realmente sair no dia 22 de julho, isso quer dizer que vai ser na mesma data que o One Piece faz o seu 25º aniversário e tem o lançamento mundial do One Piece filme Red. Então a gente tem aí um mês cheio, apesar de um grande vazio nos nossos corações, porque o One Piece vai demorar um pouquinho
pra gente ter algumas conclusões, pra gente voltar a ler o mangá e poder fazer teorias mirabolantes. Então isso é mais ou menos o calendário da pausa de One Piece, né? A gente vê que é uma pausa bastante cheia de conteúdo. Talvez ainda saia em SBS, eu não tenho certeza da data que vai ser o SBS, se é agosto, mas a gente vai ter novas informações, vai ter bastante coisa rolando, então a qualquer momento pode sair novas coisas, novas informações, mais detalhes sobre o mundo de One Piece. A gente vai ficar sempre esperto, eu vou trazer qualquer tipo de novidade por aqui, caso role algo essa próxima semana, esse próximo mês aí. E fiquem ligados, One Piece está entrando no seu arco final, na sua saga final. Vamos ficar espertos sobre tudo que vai acontecer, vamos assistir e ler tudo com bastante calma e tentando aproveitar todos os bons momentos que terão no mangá, porque cada vez mais a gente chega no final de tudo. Se você gostar, deixe seu like, seu comentário, se inscreve aqui no canal que você me ajuda demais. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e eu fui!